Olá, você que se liga na programação da TV Beltrão, seja muito bem-vindo a mais um Associativismo e Cooperativismo. E olha, no programa de hoje nós vamos falar sobre um estudo publicado aqui em Francisco Beltrão que aborda as perspectivas e como profissionais de saúde lidam com a morte de bebês no Hospital Regional do Sudoeste. A autora desse estudo, que se transformou num livro, a Ângela Moraes, é a nossa convidada de hoje e será a nossa entrevistada no Associativismo e Cooperativismo desta semana. Não saia daí, eu conto com a sua audiência. Somos a Belmar. Nosso compromisso é com o cliente. Trabalhamos para ser o melhor em atendimento e qualidade nos produtos. Aqui você encontra uma grande variedade de utilidades domésticas para a sua casa, bem como linha hotelaria para restaurantes, bares e lanchonetes. Espaço amplo e estacionamento próprio para garantir maior conforto durante suas compras. Disponibilizamos o serviço Lista Presentes para casamento, chá, casa nova, cozinha e bar. Belmar, tudo para você! Nós estamos dando início a mais um Associativismo e Cooperativismo aqui pela TV Beltrão, um programa que toda semana leva até você, telespectador, um pouco da atuação de entidades, grupos organizados, cooperativas, associações e que também mostra boas iniciativas aqui do nosso município. E hoje, recebendo aqui em nosso estúdio a psicóloga Ângela Moraes, ela que fez uma dissertação de mestrado, um estudo aí acadêmico que acabou se transformando num livro, foi lançado no ano passado, né, Ângela? Seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. E eu queria te pedir já de início, explica pra gente o que deu origem ao livro, qual foi a abordagem que você deu a esse estudo, que é muito interessante, inclusive usando o caso do próprio Hospital Regional aqui de Francisco Beltrão, onde você atua, né? É um prazer, uma satisfação estar aqui falando um pouquinho desse estudo, que foi um estudo tão bonito, tão significativo para mim, para as participantes também, e que mesmo já tendo decorrido um tempo após a finalização desse trabalho, penso que é válido estar agora socializando, porque era algo que eu tinha sempre lamentado bastante, de nunca ter publicado e socializado essa experiência, porque foi mais que um estudo, foi uma experiência de vida para mim muito marcante. Então, eu sou psicóloga hospitalar, trabalho no Hospital Regional aqui de Francisco Beltrão desde o início de 2011. E em abril de 2011 nós inauguramos aqui a UTI neonatal do Hospital Regional. E desde então eu estou atuando, né, na UTI neonatal junto às famílias, bebês e equipes. E sempre me intrigou bastante, Leandro, o fato de a morte, especialmente a morte do bebê dentro da UTI neonatal, afetar tanto os profissionais, porque inegavelmente afeta muito a família, né? É algo inquestionável, porque é uma perda irreparável, mas para a equipe também afeta. E eu percebo que afeta de uma forma diferente da morte do adulto ou do idoso, é diferente. A morte do bebê, ela interrompe um projeto de vir a ser. E isso impacta muito as equipes e eu sempre percebi que muitas pessoas, muitos profissionais de várias categorias tinham muita dificuldade de lidar com isso. E quando acontecia, porque infelizmente acontece, dentro de uma UTI neo, né, nós perdemos bebês também. Felizmente são poucos se comparado ao contingente total, mas ainda assim perdemos bebês. E quando acontece, eu percebia sempre, né, que isso afeta bastante a equipe, impacta no dia, cada um adota uma estratégia, uma forma de lidar com aquilo, uns aparentemente sofrem mais, outros menos, mas que todos são de alguma forma alcançados e mobilizados pela morte do bebê, com certeza. E aí quando eu estava desenvolvendo o meu mestrado,
que eu fiz um programa de mestrado em educação na Unicentro, eu quis aliar a educação, que é uma grande paixão que eu tenho, com a parte da saúde, que é onde eu estou inserida como psicóloga, como profissional de saúde, e foi aí que eu cheguei então a resgatar esse assunto, esse tema que sempre me intrigou e me instigou. Aí foi então que eu comecei a explorar esse assunto. E aí colocar uma abordagem acadêmica, científica. Exatamente, para desenvolver o meu projeto e aí definir uma sustentação teórica, filosófica, para poder desenvolver então o trabalho, definir, né, como eu iria realizar, o que eu iria realizar, com quem, como, e aí foi esse tempo para elaborar isso, lapidar essa ideia, até chegar então no desenvolvimento desse projeto, que foi um projeto piloto, junto à equipe multiprofissional, e que agora, né, passados alguns anos, eu transformei num livro que está aí acessível agora, né, inclusive numa linguagem adaptada, descaracterizando um pouquinho essa linguagem então científica e acadêmica, para que todas as pessoas que eventualmente tenham interesse possam ler e possam ser tocados por essa leitura. Bacana. Ângela, explica pra gente como que foi o desenvolvimento, né, do projeto e do estudo junto aos profissionais que atuam lá na UTI neonatal do hospital. Então, depois de ter feito toda a parte inicial de exploração teórica, porque a morte já era um tema que me chamava a atenção na graduação já, sempre gostei de estudar, sempre gostei de ler, mas nunca tinha aprofundado tanto. Então foi ali, nesse momento que eu defini o que eu iria estudar, que eu aprofundei a fundamentação teórica. Depois disso e definida a metodologia, né, que eu pensei e eu tive bastante liberdade para pensar, porque o meu orientador é uma pessoa extremamente aberta, então eu tive muita liberdade para criar, para inventar minha metodologia, minhas estratégias de trabalho com o grupo. Aí eu, de posse então dessa ideia, eu propus para as colegas, né, abrir para toda a UTI neonatal, porque a minha ideia era buscar voluntárias. Eu falo no feminino porque na época acho que a gente estava sem nenhum membro masculino, nenhum representante masculino na equipe, né? Então é por isso que eu falo no feminino. E até as integrantes da equipe de trabalho aqui, do estudo, são todas mulheres. Então eu abri para todas, fiz os convites, entreguei para todas, falei com os grupos das 4 equipes, né, que revezam para o atendimento dentro da UTI Neo, e busquei angariar essas voluntárias. E eu não pude contar com muito subsídio para isso, e só com o voluntariado mesmo, porque elas teriam que vir no dia que não era do seu trabalho, né? Dispor do seu tempo fora do horário de trabalho e sem ganhar hora extra, nada disso. Então eu precisei contar mesmo com o voluntariado. E aí eu tive a felicidade de contar com 10 profissionais, excelentes profissionais, 2 médicas, 2 enfermeiras, 2 fisioterapeutas e as demais todas técnicas de enfermagem. Então elas vieram, participaram, né, dos 6 encontros que a gente realizou, cerca de 2 horas e meia, 3 horas cada, né, porque a discussão ia longe. E nesses encontros, cada encontro tinha um roteiro, uma programação bastante flexível, previamente elaborada, pensada por mim, mas que estava sempre aberta, né? Até porque a metodologia que eu trabalho, que tem um embasamento fenomenológico, traz essa liberdade, e quem vai dando o tom é o participante, né? E aí, durante esses encontros, que foram verdadeiras sessões, né, em grupo, sessões terapêuticas, eu diria, muito conteúdo aflorou, muitas questões vieram à tona, e é muito difícil a gente separar a preocupação ou o medo ou as angústias, os sentimentos negativos relacionados à morte do outro
com os meus sentimentos, as minhas percepções, as minhas impressões, os meus medos, as minhas angústias em relação à minha finitude ou à morte de quem a gente ama, né? Então, por isso que os encontros, eles acabavam transitando todos por essas duas vias, né? A gente abordava a morte do bebê enquanto profissionais de saúde, olhando para esse fenômeno, mas a gente também, o tempo todo, mesclava com sentimentos nossos, com o histórico de perdas nossas, com os nossos sentimentos em relação a essa expectativa da finitude, porque afinal é algo que vai nos atingir, né, a todos nós, e falar, discutir, abordar esse tema com as participantes foi um processo riquíssimo, de muita troca, e se mostrou uma estratégia muito pertinente, muito efetiva de educação em saúde. Oh, que bacana. Muito subsídio, né, para você poder trabalhar também, né, com essas profissionais, né? Olha só, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos na sequência com o associativismo e cooperativismo. Não saia daí. Somos a Belmar. Nosso compromisso é com o cliente. Trabalhamos para ser o melhor em atendimento e qualidade nos produtos. Aqui você encontra uma grande variedade de utilidades domésticas para a sua casa, bem como linha hotelaria para restaurantes, bares e lanchonetes. Espaço amplo e estacionamento próprio para garantir maior conforto durante suas compras. Disponibilizamos o serviço Lista Presentes para casamento, chá, casa nova, cozinha e bar. Belmar, tudo para você. Tudo bem para você? Eu sou Williams Costa, corretor da HS Consórcio Francisco Beltrão. O consórcio é uma ótima maneira para você guardar dinheiro, poupar e aumentar o patrimônio. Se você pensa em trocar de carro, comprar o carro 0 km, ou mesmo o caminhão, ou um terreno, ou a casa própria, nós temos a opção da meia parcela até contemplação. Na HS Consórcios não tem juros e você programa exatamente dentro do teu orçamento uma parcela que cabe no seu bolso. Onde que fica a HS Consórcios? Na Rua Antonina, 795 em frente a Pio 10 e também na Rua São Paulo, 1533, ao lado da Formativa. Simule hsconsórcio.com.br e venha realizar os seus sonhos. Quero convidar você para vir na André Luiz Veículos, loja Destaque Francisco Beltrão. Destaque do ano, destaque do bom carro, garantia, procedência, segurança. Venha falar com a André, da André Luiz Veículos. Rua Romeu Laro Verga, 1018 Francisco Beltrão. O telefone está na tela. Ligue, confira ou entre no nosso site www.andreluizveículos.com.br. Venha fazer parte dessa grande história Francisco Beltrão. André Veículos, você conhece, você confia. O associativismo e cooperativismo está de volta na tela da TV Beltrão e nesta semana recebemos aqui no nosso estúdio a psicóloga Ângela Moraes, ela que é funcionária do Hospital Regional aqui de Francisco Beltrão e que fez um relevante estudo acadêmico, né, uma dissertação de mestrado que acabou se transformando num livro. E a gente está falando um pouco dessa abordagem, né, de como lidar com a morte, especialmente morte de bebês, né, do ponto de vista dos profissionais aí da área da saúde. Ângela, eu queria saber de alguns resultados, né, da tua pesquisa. Como que foi, a partir desses encontros, a partir de todo o subsídio, né, que os voluntários te deram, o que você pôde observar? Teve uma melhoria de como as pessoas lidavam com a morte? Teve algum resultado significativo aí que você pode apontar? Falar em resultados concretos, objetivos, na ciência psicológica, como em qualquer outra ciência humana, é bastante difícil, né? Difícil de mensurar, né, Leandro? Mas, evidentemente, com a amostra, né, que foi estudada no grupo, junto às voluntárias que se disponibilizaram a participar da pesquisa, certamente uma serenidade muito maior para lidar com essas situações limite. Mas, como um programa de educação em saúde, que é um programa de educação
para a morte, que foi o que eu propus, né, nesse estudo, é necessário continuamente a gente estar reciclando, retomando junto às equipes e explorando ainda mais esses temas, nesse caso o tema da morte mesmo, né? É necessário porque as equipes giram também, mas evidentemente que o feedback, que inclusive no livro eu trago, né, que a gente fez no final da pesquisa junto às voluntárias, foi bastante positivo, né, no sentido de que todas demonstraram muito claramente como nós carecemos de espaços de escuta, de discussão, de externalização de sentimentos, de emoções, porque a partir dali aflora o humano, né? E nós observamos que muitas vezes os profissionais de saúde são tidos como frios, diante da morte, da dor do outro, do sofrimento do outro, e que às vezes nós sabemos é apenas um mecanismo de defesa e proteção contra o próprio sofrimento, né? Que essas situações podem emanar. Mas o que eu percebi com a realização dessa pesquisa é que a gente tem muito a falar sobre o que nós sentimos, nós profissionais de saúde, porque somos humanos também. E a dor daquele outro ser humano que está ali diante de nós, uma mãe que acabou de perder o seu bebê, um pai que acabou de perder o seu bebê, nos toca, nos fere, né? E nós precisamos encontrar espaço para falar sobre isso, para externalizar de alguma forma esses sentimentos, porque à medida que a gente coloca para fora, à medida que a gente compartilha com o outro o que sente, o que pensa a respeito de algo, especialmente quando é verbalizando, né? A gente se escuta também. E esse ouvir-se permite que a gente se organize mentalmente e que a gente consiga separar melhor as coisas e fazer um processo de racionalização melhor acerca daquele processo, daquele contexto, enfim, do que está acontecendo. Então, é muito difícil mensurar os resultados, mas com certeza a equipe que participou da pesquisa e todos são multiplicadores, né? Então, é claro que quem participa às vezes vai lembrar algo que foi conversado, que foi compartilhado, que foi construído enquanto grupo com outro colega, numa outra situação, e isso vai disseminando. Mas não exime da necessidade de continuar o processo de educação em saúde. Bacana. Né? Até porque como você citou, é um projeto piloto, né? Tem possibilidade dele ser expandido aí para as outras instituições também, com outros profissionais? Tem. É um projeto piloto, o livro, assim como a dissertação propriamente, né, descreve bem a metodologia que eu desenvolvi, as estratégias que eu desenvolvi para trabalhar em cada encontro e também as coisas que foram surgindo e eu fui conduzindo para oportunizar aqueles momentos, né, e alcançar os objetivos de cada encontro, que era promover mesmo essa construção de grupo. É uma metodologia que está aberta para adaptações a cada realidade, mas que do jeito que está também ela é aplicável a, eu diria, qualquer outra realidade hospitalar, mesmo outros serviços de saúde. Penso que é bastante válido e qualquer profissional que esteja aberto, né, não precisa necessariamente ser um psicólogo, mas qualquer profissional de saúde comprometido com a educação em saúde pode dar conta de aplicar uma metodologia como essa que eu apliquei nesse estudo. Viu, Ângela? E aí o teu estudo ele foi anterior à pandemia, né? Eu acho que durante a pandemia se acentuou muito, né, o medo, né, da morte, de perder alguém próximo, até porque a morte sempre foi tratada como um tabu, né, um assunto assim que muita gente prefere não falar. Do teu ponto de vista profissional, como psicóloga, e a partir das tuas vivências também, né, como que as pessoas podem encarar, né, esse momento, essa finitude da vida, não só da gente, mas dos outros, né, dos nossos conhecidos, familiares?
Foi anterior à pandemia, tanto que eu achei muito importante trazer esse contexto pós-estudo, né? E que configurou de uma forma que nenhum de nós esperava, que eu fiz um pós-fácil no livro, em que eu falo da questão da pandemia e de tudo que a pandemia suscita e suscitou e continua suscitando em nós, né? Em relação à questão da morte. Então eu trago um pouquinho dessa reflexão, que é o que finaliza o livro, justamente por reconhecer a importância da pandemia nessa perspectiva da morte, porque ela redimensionou a nossa compreensão de morte, a nossa perspectiva em relação à morte. Agora menos, né, Leandro, com esse controle tão maior e felizmente, né, tão significativo da pandemia, mas ano passado, ano retrasado, o que a gente viveu foi uma explosão de mortes em decorrência de um vírus até então desconhecido e que realmente assustou todo mundo. Eu duvido que tenha uma pessoa que esteja nos assistindo, ou você ou eu, né, que não tenha perdido um amigo, um conhecido ou um familiar para a Covid-19. Então, chegou muito perto de todos nós e por isso mesmo nos fez lembrar, porque no dia a dia a gente esquece que a gente vai morrer, né? E eu acho até certo ponto saudável, porque se a gente ficar pensando nisso o tempo todo, a gente não vive, né? Mas a gente não pode perder de vista que nós também um dia vamos morrer, porque é isso que nos torna humanos. É isso que possibilita a nossa empatia em relação ao sofrimento do outro. É lembrar da nossa condição humana. E é uma condição frágil e a pandemia escancarou isso, né? Da pior forma possível. E tanto que a gente se viu ali, dependendo dos dias, né? Quase que banalizando a questão da morte. De todo dia assistir o noticiário e ver o boletim atualizado de tantas mortes. Ah, mas hoje teve 200 mortes a menos. Ah, dali a pouco já estava na casa das milhares, né? Ah, mas hoje foi 1000 a menos. Como se a gente estivesse tratando de números, né? E sem lembrar, muitas vezes, né, quando a gente cai nessa cilada da banalização, que por trás das estatísticas existem muitas pessoas sofrendo. Pessoas que deixaram de viver muita coisa, de fazer muita coisa. Então, a pandemia, ela nos sacudiu enquanto civilização para essa questão. E eu penso que foi uma oportunidade ímpar para a gente sensibilizar mais, para a gente humanizar mais as relações. É uma pena que nem todo mundo interpretou dessa maneira e nem todo mundo conseguiu tomar como uma oportunidade de crescimento, de desenvolvimento pessoal, humano, eu diria, né? Infelizmente nem todos, mas para os que conseguiram, que bom, porque eu tenho certeza que hoje a vida tem um outro valor, né? Passada a fase mais crítica da pandemia, esse controle maior, a gente podendo voltar, né, a viver um pouco mais próximo do que a gente vivia antes. Então, para muitas pessoas, a vida tem outro valor agora, né? Mas para quem se recusou a aprender, né, com a pandemia, infelizmente não tem muito o que se fazer, que eu acho que não evolui muito. Mas a quem se dispõe a crescer e evoluir, com certeza hoje tem uma outra forma de abordar a morte e a vida. Entendi, ok. Olha só, nós vamos para mais um intervalo e voltamos na sequência com o associativismo e cooperativismo. Não saia daí. Quero convidar você para vir na André Luiz Veículos, loja Destaque Francisco Beltrão, destaque do ano, destaque do bom carro, garantia, procedência, segurança. Venha falar com a André, da André Luiz Veículos, Rua Romeu Laro Vergo, 1018 Francisco Beltrão.
telefone está na tela, ligue, confira ou entre no nosso site www.andreluizveículos.com.br. Venha fazer parte dessa grande história, Francisco Beltrão. André Veículos, você conhece, você confia. Na Fubra, ofertas super especiais em todos os setores. Móveis eletrodomésticos, bazar, som, imagens, celulares, ferramentas e brinquedos. Linha de jardinagem, máquinas de corta-grama, aparadores e sopradores. Vem pra Afubra, sempre com você! O girassol tem as maiores propriedades medicinais, tem ômega 3, 6, 9, tem a vitamina D, de certa forma é um hormônio D que auxilia nós na imunidade, no emocional, também tem a vitamina E, que é um anti-inflamatório natural, o triptofano, aminoácido que produz a serotonina para a nossa memória, estresse, ansiedade, irritabilidade e também o emocional. Então, o girassol é um grande aliado para você ter saúde e qualidade de vida. O associativismo e cooperativismo está de volta na tela da TV Beltrão e hoje a nossa conversa é com a psicóloga Ângela Moraes. A gente está falando um pouco sobre o estudo, né, sobre a morte aí junto aos profissionais de saúde do Hospital Regional que atuam na UTI neonatal aqui em Francisco Beltrão. Ângela, a gente vai se encaminhando já para o final do nosso programa. Eu quero deixar aqui um espaço aberto para as tuas considerações finais e até para as repercussões, né, do teu trabalho, do teu estudo, como que o pessoal está absorvendo, né, e procurando também saber mais do livro Quando a Morte Atravessa o Início da Vida, né? Um título até bem sugestivo e que eu acho que resume bem o teu trabalho. Fica aberto o espaço para ti agora. Muito obrigada então, Leandro. Eu penso que vale a pena frisar que, embora muitas pessoas virem o olho, façam cara feia, né? Quando eu falo desse tema que eu gosto tanto de estudar, ou na época que eu estava desenvolvendo a pesquisa e alguém me perguntava qual era o tema, aí todo mundo, né, fez uma cara, ai, mas nossa, credo. Justamente porque reflete aquela questão da morte na nossa sociedade ainda ser tomada como um tabu, né? Mas, para mim, o que fica de aprendizado, de grande aprendizado, depois de anos estudando a morte, porque eu sigo também estudando, né? Já estudava antes do mestrado e sigo estudando e lendo depois também dessa experiência. O que mais fica para mim é o quanto a morte nos faz olhar a vida diferente, nos faz viver diferente, né? Eu acho que desde que eu entrei na psicologia hospitalar, eu já tenho essa vivência, porque mudou a minha perspectiva, né? Antes eu atentava para coisas pequenas, né? E tinha um dimensionamento da vida. Depois de ir para a psicologia hospitalar e de praticamente todos os dias lidar com a morte, redimensionou esse meu olhar. E eu vejo a vida de um outro jeito hoje. Então, eu aprendi a valorizar muito mais a vida depois de ter contato tão próximo e frequente com a morte, que no meu trabalho eu tenho, e também depois de estudar tanto sobre esse assunto. Então, a morte, ela nos ensina a viver melhor. Além de ela nos lembrar da nossa condição humana, ela tem esse potencial incrível de fazer a gente valorizar mais a vida. Um pôr do sol, uma planta, um céu, um riso de uma criança, qualquer manifestação de vida. A morte nos faz lembrar, né, o quanto é precioso viver, o quanto é valioso viver. E eu acho que esse é o grande saldo que fica do meu trabalho, né, desse estudo, que bem despretensiosamente eu desenvolvi agora na forma de livro,
por eu realmente ter esse lamento, por na época não ter publicado nada do estudo que eu desenvolvi, e ano passado surgiu essa oportunidade então de publicar na forma de livro, e agora eu acabei fazendo um lançamento, mas também bem despretensioso, né? E para minha surpresa teve uma repercussão muito boa, as pessoas têm me procurado muito, têm me perguntado muito, o que eu tinha de exemplares, né, saiu tudo, porque muitas pessoas procuraram, muitas pessoas estão adquirindo o livro, recebi convites para fazer lançamento em outros lugares, em outras cidades, então isso me surpreendeu pelo interesse, né, das pessoas por ler sobre isso, mas eu penso que revela também essa necessidade de nós, seres humanos, falar mais naturalmente, de forma mais saudável, mais amena sobre a morte. Tá aí o recado da psicóloga Ângela Moraes, né? Eu acho que um relato não só do ponto de vista profissional, mas também bem pessoal também, e que eu acho que é uma lição aí, algo para a gente também se atentar. Ângela, obrigado pela tua disponibilidade, agradeço demais a tua participação aqui. Para quem tiver interesse, o livro Quando a Morte Atravessa o Início da Vida está disponível aí nas plataformas online, também no site da própria editora, a gente deixa aqui embaixo para você que tiver interesse, quer conhecer um pouco mais do trabalho da Ângela, saber um pouco mais sobre o livro, poder também ter acesso. Gente, o associativismo e cooperativismo desta semana vai ficando por aqui. Lembrando que o nosso programa vai ao ar todo sábado, 12h30, e a reprise é na quinta-feira à noite. Um forte abraço e até a semana que vem. Olá, tudo bem? Eu sou o André da André Veículos. Eu quero falar para você hoje de sorrir. Bah, mas acordei essa manhã, não acordei bem. Opa, pensa bem antes. Por que você não acordou bem? O que você fez na noite passada? O que você está fazendo com o teu sono, com o teu dia anterior? Esse dia já passou. Agora, quando você acordar pela manhã, você já tem que pensar o quê? Acordei bem, estou nessa cama, tenho um café para mim tomar, vou lá tomar um banho, olha que água gostosa. Já acorda sorrindo, porque quando você acorda sorrindo, mas eu não tenho motivo para sorrir. Tem, a vida. O Pai te deu a vida. Então, como você não tem motivo? Você tem filhos. Então tem os filhos. Tem uma esposa. Mas então você tem motivo. Não tem esposa, não tem os filhos, mas tenho a vida. Eu, André, acordo pela manhã, fico lá uns 10 minutinhos de boa, imaginando, pensando no meu dia como vai ser. Mas tem uma situação que eu não resolvi ontem. Eu lamentalizo ela, trabalho ela, já colocando ela em oração e já em poucos dias, minutos, horas, vai ter a solução. Por quê? Porque quando eu tenho um problema, eu oro para Deus, peço para Deus, Deus me mostra, faz assim, assado. Mas Deus, sim, faz. Quando você começa a ter uma intimidade, um convívio com o Senhor, Ele começa. Peço para Jesus sempre, em nome de Jesus, me ajudar aqui, me ajudar aqui, me ajudar aqui. E daí eu falo para você, como você não pode acordar sorrindo? Mas perdi um ente querido. Irmão, você tem que estar sorrindo quando ele estiver junto com você, você tem que aproveitar os minutos com ele, você tem que viver os minutos com ele, porque esses minutos de sorriso vão fazer você no futuro pensar que foi bom estar sorrindo com ele. Então pensa bem, se você cuidar cada dia seu, visitar sua mãe, seu pai, sua tia, visitar um parente, um amigo que você gosta, sorria com eles. Não fique no celular, vou falar do celular, tá? Não fica com eles. Tem momentos para tudo. Então assim, não seja escravo do mundo. Não seja. Por que eu digo escravo do mundo? Porque daí você não observa que aquele momento você está com o teu amigo. Você não observa que aquele momento você tem que sorrir.
Às vezes ele falou uma piada tão ruim e você vai dar risada. Então preste atenção no seu dia. Sorria, porque sorrir é vida. Pai querido e amado, eu oro, peço para sorrir esse dia e Ele me concede. É tão bom orar, pedir, conversar com o Senhor e acordar sorrindo. Eu peço a bênção para dormir à noite, peço a bênção para acordar esses dias, para sorrir, sorrir para a vida. Deus te abençoe. Pensando em economia? Que tal ser autossustentável em energia e economizar até 95% na fatura? Com a Espectro Energia Solar, você utiliza fonte de energia limpa e inesgotável. Os painéis fotovoltaicos proporcionam economia, qualidade, segurança e ainda protegem o meio ambiente. Energia solar, a energia do presente. Espectro Energia Solar em Marmeleiro, na Dambros e Piva 964. Chame um representante. 3525-2732. Olá, eu sou a mentora Islene Titão e hoje eu quero complementar com você nesse encontro sobre a fidelização eficiente para o seu cliente. Quando a gente fala em dar e entregar valores, a gente sempre fala dar aquilo que ele compra, muito mais. Então, se ele compra um produto X ou Y seu ou como um serviço, como que você pode agregar valor e entregar mais? E quais são as plataformas que você pode fazer isso? Principalmente. Então, o que a gente pode pensar aqui? Do que você pode estar agregando valor com aquilo que você vende? Então, por exemplo, o teu cliente comprou um serviço, um produto seu, uma solução. Entregue algo extra que vem de encontro com aquela solução para assim fazer um diferencial bem bacana, certo? Você pode entregar então vídeos explicativos, receitas ou receituários de acordo com a sua área de atuação. Você pode entregar materiais complementares, você pode entregar dicas exclusivas, gravar podcasts com conteúdos que vêm de encontro com aquilo que você vende, tá? E aonde você pode entregar isso? Você pode fazer um software ou comprar um software exclusivo, você pode ter um grupo dentro da comunidade do Facebook, você pode ter um grupo fechado dentro do Instagram também com os melhores amigos, você pode ter uma plataforma de aprendizagem que pode ser no Hotmart ou outros parecidos como que tem na internet, tá? Clube, Apollo, Andriin, entre outros. Então você pode ter aí variáveis fontes, você pode ter um grupo do WhatsApp também, só que você precisa ter uma atenção. Quando a gente faz grupos de WhatsApp ou que você entrega valor agregado aí, você tem que pedir para a pessoa se ela senta ficar naquele grupo do WhatsApp. Sempre é bom você analisar se vai deixar o grupo fechado ou aberto e, claro, ter ordens também nesse grupo para não virar ali um festeirê, tá? E se tornar algo que é formal, informal. Ou até mesmo você pode criar aí um grupo, uma lista de transmissão. Qual que é a diferença da lista de transmissão para o grupo? O grupo onde você vai ter um grupo e todas as pessoas vão estar ali dentro e vão receber o conteúdo que você compartilha. Se estiverem aberto o grupo, todos vão poder comentar e estar dialogando dentro desse grupo, ok? Quando você monta uma lista de transmissão, você vai adicionar os contatos, que esses contatos também têm o teu contato salvo e querem receber esse conteúdo. Você vai mandar um conteúdo aonde esse conteúdo vai ser disparado de 1 a 1 e eles podem estar todos respondendo para você. Então você é a pessoa única que vai estar recebendo aí o feedback do que eles vão comentar, do que você acabou de mandar, tá bem? Então aqui são algumas dicas, estratégias que você pode agregar valor. Ainda, numa dica, sugestão extra, é você convidar alguém que faz algo parecido com aquilo que você resolve com o seu negócio ou que vem de encontro para somar. Então, pessoas que trabalham em linhas diferentes, mas que somam com a sua linha de trabalho. Pede para eles gravarem vídeos ou salvarem as próprias lives e criar aí um mini cursinho, umas mini dicas e agregar aí essa entrega. Essa entrega é sempre muito bem valiosa. Isso vem para agregar aí valor para o seu atendimento, para o seu negócio e tenha certeza, o seu cliente vai amar isso.
Se você tem bastante cliente, se você já tem uma equipe, busque verificar quem que consegue ser a tutora e responsável para fazer isso para você, tá? Caso você esteja começando, obviamente, o contato em tete a tete com os seus clientes vai ter também um bom resultado. Tudo vai depender de como você está, qual é o nível que você se encontra e, claro, ter essa fidelização eficiente com o seu cliente. O importante é fazer com que você tenha onde você está. Então faça isso e veja os resultados, tá bom? Te espero aqui no próximo encontro. Um forte abraço da Mentores Lentitão. Para saber mais, seguir e receber dicas como essas, siga-nos nas redes sociais Mentores Lentitão. Tchau, tchau! Uma boa noite de sono é fundamental para as funções biológicas. Você que acorda cansado, dolorido, o problema pode ser o seu colchão. A Eco7 fabrica colchões com qualidade e tecnologia. Previne e auxilia o tratamento de dores, inflamações e má circulações. Entre em contato com Marcelo Colchões, distribuidor autorizado. Fone 46 99936 8182 ou 99941 0072. Quanto que vale a realização do teu sonho? Professor Williams, como que eu vou realizar sonhos se eu não consigo hoje nem pagar as contas? Qual que é o grande problema do ser humano? Ele não tem uma cenourinha na frente. Exatamente, tem uma cenoura na tua frente. O que é a cenoura? É um objetivo claro, com data marcada para acontecer. Muitos de nós trabalhamos muito durante o dia, cortamos lenha, só cortamos lenha. E por incrível que pareça, se você tem lá um determinado número de quantidades de lenhas cortadas, árvores cortadas por dia, dentro da tua profissão, é uma analogia. Todo dia você está cortando lenha, e você vê que está cortando menos lenha, e daí você levanta mais cedo, se esforça mais e está cortando menos lenha, o que está faltando é você parar um pouquinho e afiar o teu machado. E como que a gente afia o machado nos dias de hoje? Conhecimento. Se você não gosta de estudar, se você não gosta de aprender com os outros, pelo menos perceba o quanto que é barato você aprender com o erro dos outros. De vez em quando a gente ouve, olha, o filho do vizinho bateu o carro lá, dirigiu bêbado, e graças a Deus não teve maiores consequências, né, com vítimas, mas o carro deu perca total e não tinha seguro. No mínimo, teria que ter um seguro. Mas antes de se preocupar em ter um seguro, nós temos que ter consciência dos nossos atos. Se o filho do vizinho bateu o carro, perdeu um carro lá, um patrimônio de 20, 30 ou 40 mil reais, custou muito caro para ele e para a família dele, e podia inclusive ter trazido grandes consequências para outras pessoas. Mas você que ouviu o problema do outro, quanto que te custou no bolso? Nada. Então o segredo hoje é aprender com o erro dos outros. Se lá na frente você pensa em se dar bem profissionalmente, financeiramente e pessoalmente, comece a fazer uma reflexão da tua vida espiritual. Ore, reze, medite. E principalmente nas tuas atitudes, traga o bem na ponteira da chuteira. Todos nós queremos ser felizes, mas realizamos muito pouco para que isso aconteça. Pense nisso. Meu nome é Marcelo Nunes, estou à frente dessa equipe ágil como diretor consultor. E é com muita alegria que nós apresentamos ao Sudoeste do Paraná essa equipe de empresários que tem o intuito de contribuir um com o outro, trazer novos negócios, novas possibilidades, novas parcerias. Então, se para você faz sentido estar próximo, estar junto de pessoas que têm o mesmo foco, gerar negócios um para o outro, nós te convidamos a fazer parte dessa equipe Ágil Sudoeste. Venha fazer parte dessa família você também.
Um novo tempo eu sei, na sua empresa eu sei que vai chegar. Poder dar ela fica bem melhor, uma fachada, um luminoso pra brilhar. Galos luminosos, galos luminosos, galos luminosos, a fachada da sua empresa vai mudar. Galos luminosos, novo tempo na sua empresa vai chegar.